Muito bom dia, estamos no ar a partir de agora com o nosso Difusora Notícias, edição desta segunda-feira, começando tudo de novo, né? Mais uma semana pela frente, hoje dia 24 de fevereiro de 2025, a partir de agora estamos juntos, ao vivo, com as informações na sua manhã. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, um oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma. Tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, na Yamaguchi Kankichi, na Vila Carioca, na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Precisando, chama a Sete Farma. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos. E na Maria Guilherme Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, das 10h30 às 14 horas, entregando comida pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. Muitos destaques na edição de hoje, muitas informações para você. Você confere com a gente. Seguindo com vistorias dos prédios públicos, o prefeito visitou a unidade de saúde e ouviu servidores e população. FCO aprova 219 milhões para novos empreendimentos em MS. Irrigação e citricultura são destaque. Boletim epidemiológico, Mato Grosso do Sul registra 804 casos confirmados de dengue. Também giro de reportagens e muito mais você confere com a gente nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. O seu Difusora Notícias está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. Vamos lá, atualizando aqui as informações do tempo para você que nos acompanha. Final de semana de irregularidade, né? Não choveu legal, bem pontual, bem isolado e bem fraco aqui na cidade. E aí na região choveu bastante, mas aqui em Três Lagoas foi bastante ruim, né? Foi bastante ruim. Três Lagoas ontem, por exemplo, foi a 40ª cidade mais quente do Brasil, com 35,5, né? Foi a máxima registrada aqui em Três Lagoas ontem domingo, 35,5, mas Mato Grosso do Sul fica na ponta. Porto Murtinho foi a cidade mais quente do Brasil, 39,5. Aqui da Uana também figurando ali, foi a sexta cidade com 36,8. Miranda também apareceu aí nessa conta. Água Clara foi a 17ª com 36,3. Maracaju a 15ª com 36,3. Empatado ali, enfim. O calor, né? O calor básico de volta ao Mato Grosso do Sul. Calor de verão, né? Se bem que 39,5 é muito, né? Para Porto Murtinho, de fato, é muito quente de qualquer maneira. Mas, assim, foi mais um dia, né? Mais um final de semana de fevereiro. Aliás, o último final de semana de fevereiro, né? De qualquer maneira, a condição climática para a semana é de calor e pancadas de chuva isolada do mesmo jeito, tá? Não vai alterar nada em relação ao que foi o final de semana. A grande diferença é que pode chover de maneira pontual e forte, localizada e forte, se de repente atingir Três Lagoas. Acho que no sábado ou na sexta-feira tivemos uma chuva forte em Andradina, né? Com ventos, enfim. Então essa chuva não foi uma chuva, um núcleo forte, robusto, mais isolado. E quando cai em uma determinada região, vai talvez causar algum problema. Isso pode acontecer ao longo da semana. De hoje a pelo menos até sábado a gente vai ter esse panorama. E aí a questão do carnaval, né? O carnaval que começa na sexta-feira, mas aqui em Três Lagoas, por exemplo, a festança começa no sábado, né? O sábado é que começa as festividades do carnaval de rua aqui em Três Lagoas. Então, essa questão a gente precisa ainda entender como é que vai ficar. A gente pode ter outro veranico, né? Se falando de novo em onda de calor, mas onda de calor para acontecer existem vários fatores e banalizaram, né? Depois que descobriram o termo onda de calor, aí todo mundo fala onda de calor, o instituto vai aqui, outro órgão meteorológico vai lá e começa a trazer essas informações, acaba colando. E aí todo mundo usa. E aí banalizou também esse termo, né? Quando faz calor. Calor sempre fez. E aí onda de calor para mim, e a gente precisa de fato levar isso em consideração, é que quando a temperatura bate os 40
em 2, 3 dias consecutivos, aí a gente pode cravar ali, em geral, né? Em geral, 37, 38, 39, 40, 41, como a gente já viveu. Aí sim, a gente pode classificar como onda de calor. No geral, não, né? Não dá para banalizar. Então, os modelos ainda têm uma certa discrepância entre eles, tanto o euro como o americano. Ambos não falam a mesma língua, enquanto um traz uma condição de pancadas de chuva isolada para essa semana e um calor dentro da média a partir de sábado, outro já a partir de sábado ele bota um calor, né, seguido sem chuva, seco, então 37, 38, 36, nada de 40 por enquanto, mas como hoje é segunda-feira e a gente tem a semana inteira pela frente, tudo pode acontecer, então é bom acompanhar e a gente atualiza ao longo da semana as informações. Temperatura agora na casa dos 25 graus, umidade relativa do ar em torno de 89%, Corumbá tem 24%, umidade em 78% e Bonito tem 23%, umidade em 94%. Mais um dia aí de condições de pancadas de chuva isoladas aqui para os lados de Três Lagoas, lá fora nublado, né? Então, provavelmente à tarde o sol vai aparecer e aí com umidade e calor, pancadas de chuva podem surgir, principalmente à tarde e o começo da noite. Vamos ficar de olho e a gente, claro, atualiza tudo ao longo da semana para você. São 7 horas 10 minutos, as informações do tempo, vamos em frente, trazendo informações, porque o prefeito de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, vem trabalhando, né? Vem andando a cidade, vem conversando com as pessoas, vem vistoriando vários pontos e dando continuidade ao compromisso de vistoriar os setores que prestam atendimento à população. O prefeito realizou mais uma visita técnica às unidades de saúde da rede municipal de Três Lagoas. O objetivo é avaliar a infraestrutura dos prédios, acompanhar a qualidade dos serviços prestados e ouvir as principais demandas e sugestões de servidores e usuários do SUS. Na segunda rodada de visitas à saúde, o prefeito esteve nas clínicas da mulher, do idoso, da criança, de fisioterapia e ortopedia, acompanhado da secretária Elaine Fúrio e da primeira-dama Kélia Bonísio. Durante a visita, o prefeito reforçou a importância desse contato direto com profissionais da saúde e usuários do SUS, destacando que essas avaliações são fundamentais para garantir um atendimento mais eficiente e humanizado. Uma das usuárias do sistema público, Paula do Araújo Gonçalves Pereira, moradora do JK e mãe do pequeno Isaac de 6 anos, compartilhou sua experiência positiva com a Clínica da Criança, onde o filho faz acompanhamento desde o ano passado. Ela disse que o atendimento é bom, o filho passou com a doutora Karina, fez o acompanhamento desde que nasceu prematuro, já passou por pediatra, psiquiatra, fonoaudiólogo. A equipe é muito atenciosa, sempre liga para avisar sobre horários e exames e a evolução dele tem sido nítida. Estou muito satisfeita, segundo aí essa mãe, né? Tem alguns problemas, a saúde, o prefeito está tentando identificar esses problemas para entrar com ações, para corrigir esses problemas, até porque a área da saúde é muito importante. O prefeito, por ser médico, ele mais do que ninguém, ele sabe bem o que fazer para minimizar os efeitos. Perfeito não vai ser, tá? Não adianta a gente achar aqui que vai ser tudo perfeito, porque não vai ser tudo perfeito na área da saúde. E, aliás, em nenhuma secretaria vai ser perfeito. Não existe isso. Mas dá para melhorar. E o prefeito justamente está tentando entender qual é a real situação, né? Agora, como gestor, né? Como presidente da Câmara, como vereador, poderia fazer isso? Poderia. Mas ele não tem poder da caneta, né? Ele não consegue mudar nada. Então, o papel dele era fiscalizar, cobrar, enfim. Mas não podia executar. Agora não, agora ele pode executar. Agora ele tem a caneta na mão. Ah, não tá legal isso, muda isso. Não tá legal aquilo, muda aquilo. E assim por diante. Então é isso que precisa acontecer. Ele, de fato, precisa entender quais são os gargalos da saúde. A gente tem problemas, por exemplo, para marcação, para estar usando o centro odontológico, que é um problema que se tem em Três Lagoas, né? Um só não absorve a demanda gerada aí em relação aos procedimentos dentários das pessoas, então necessita de mais um desse porte, ou um maior, para estar atendendo aí a cidade de Três Lagoas. No entanto, a fila é muito grande, a fila é extensa para atendimento ali no centro odontológico, questão da oftalmologia, algumas consultas com médicos especializados, também existem alguns problemas, cirurgias eletivas, enfim, é uma série de situações
que de fato o prefeito está entendendo para entrar com as ações e as medidas para minimizar os efeitos, né, de algumas coisas que não funcionam dentro da área da saúde. 7h14. Por falar em área da saúde, vamos começar aqui trazendo as informações e girando com a nossa reportagem. A Gisele Mendes, ela bateu um papo com a ginecologista, a doutora Larissa Zucca, falando a respeito, né, de gestação. Tivemos um problema com a Lecha, que perdeu seu bebê. Enfim, problemas que podem acontecer com as mulheres e precisam de atenção. Ela foi lá e bateu um papo com a ginecologista, que vai explicar um pouco mais a respeito desse assunto, que é importante. Agora são 7h14. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas programações de jornalismo do Grupo Difusora de Comunicação. Hoje eu bati um papo com a médica que é ginecologista obstetra, a doutora Larissa Zucca. Nós conversamos sobre pré-eclâmpsia, isso mesmo. É uma condição que pode ser muito grave para a mãe e também para o bebê. Uma condição que, inclusive, é uma das principais causas que leva à mortalidade materno-infantil. A pré-eclâmpsia é a doença caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos da gestante, que previamente era normotensa, depois de 20 semanas de gestação. A gente define a pré-eclâmpsia quando essa pressão começa a ficar acima de 140 mmHg na pressão sistólica ou maior do que 90 na pressão diastólica. Então, não é só um valor isolado de pressão que, de fato, vai definir a pré-eclâmpsia. Além disso, a gente precisa estar atento a outros sinais, como um edema pronunciado, alterações, alguns sintomas que a paciente possa vir a apresentar associado com essa pressão alta e até mesmo como que está a apresentação desse bebê. Porque às vezes a gente tem uma manifestação inicial com um comprometimento fetal, às vezes uma alteração do padrão de crescimento do bebê, uma alteração de líquido amniótico, e logo essa paciente vai abrir um quadro de uma síndrome hipertensiva. Então, por isso que o pré-natal ele é tão importante, né? Porque é no pré-natal que o médico, de fato, né, vai conseguir identificar quem são essas gestantes que estão, de fato, abrindo esse quadro de pré-eclâmpsia para poder direcionar o tratamento adequado, né? Lembrando que a pré-eclâmpsia, ela é, no Brasil ainda, a principal causa de morte materna, né? Então, é uma doença que a gente precisa, de fato, tentar prevenir ou cuidar o mais precoce possível. E, doutora, uma vez que diagnosticada a gestante, ela passa a ter uma gestação de risco. É possível ter o controle ou alguns casos acabam agravando de forma que comprometa a vida, né, do bebê e da mamãe ou dos dois? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, porque ela depende de quando essa paciente abriu o quadro de pré-eclâmpsia. Porque como ele pode ser a partir de 20 semanas de gestação, ela pode abrir um quadro de pré-eclâmpsia com 38 semanas, e aí os riscos para ela vão ser muito menores, porque já é um bebê termo, né, uma gestação que já evoluiu, mas ela pode abrir esse quadro de pré-eclâmpsia como com 23, com 22 semanas de gestação, e aí sim seria uma condição mais grave que provavelmente vai resultar num parto prematuro, né? Então depende muito de quando ela abre esse quadro de pré-eclâmpsia e como ela abre esse quadro de pré-eclâmpsia, né? Que a gente define a pré-eclâmpsia como pré-eclâmpsia com critérios de gravidade ou sem critérios de gravidade, certo? E aí o olhar para essa paciente vai ser diferente, né? A condução dela vai ser diferente, mas de fato, toda gestante que abriu um quadro de pré-eclâmpsia é uma gestante de alto risco, né? Porque existem tantos riscos maternos quanto riscos fetais. E, doutora, existe uma predisposição, por exemplo, a mulher ela já é hipertensa, ela engravida, ela tá mais propensa à eclâmpsia ou não tem nada a ver? Tem faturidade, tem um perfil ou não? Tem um perfil. E essa pergunta é super importante, porque o mais importante da pré-eclâmpsia, na verdade, é a gente fazer o rastreio adequado de quem são as pacientes de alto risco e entrar com a profilaxia adequada para essas pacientes, certo? Então, existem sim rastreio para essas pacientes. Então, pacientes que nunca engravidaram, pacientes com mais de 35 anos, pacientes que tiveram história familiar de pré-eclâmpsia, então a mãe ou a irmã teve pré-eclâmpsia, ou a paciente já teve uma pré-eclâmpsia em uma gestação anterior, ou se é uma gestação gemelar, a própria obesidade, então o índice de massa corporal acima de 35, ele aumenta o risco da pré-eclâmpsia, se essa paciente tem uma alteração, uma síndrome antifosfolípide, que é uma trombofilia adquirida, ou se essa paciente já é previamente hipertensa, então
essa paciente ela tem fatores de risco para poder abrir esse quadro de pré-eclâmpsia. Quando a gente faz o rastreio dessas pacientes, então a paciente ela chega para o pré-natal, o ideal seria que a paciente chegasse no pré-concepção, né, antes de estar grávida, justamente porque se ela tem alguns outros fatores que são modificáveis, eu falo, não dá para modificar se eu escolhi engravidar aos 38 anos, a minha idade não dá para mudar, mas dá para mudar meus hábitos de vida, então se eu sou sedentária, se eu como mal, se eu estou acima do meu peso, isso a gente pode modificar na consulta pré-concepcional e conversando e trabalhando, né, para que a grávida, para que essa mulher engravide com fatores de risco minimizados, certo? Mas essa paciente chegou, o ideal é que ela chegue antes de 12 semanas de gestação, e aí ela vai para um rastreio, todas as pacientes devem ir para o rastreio, a gente fala clínico associado com exame de imagem, né? Então, no rastreio clínico, eu vou identificar, a gente usa 5 critérios, e se essa paciente pontuar em 2, ela já entra com indicação para fazer profilaxia para pré-eclâmpsia, certo? E se essa paciente vier ela não pontuar em nenhum desses critérios clínicos, ela vai para um ultrassom, que vai ser avaliado nesse ultrassom o fluxo das artérias que vão para esse útero, e aí vai ser feito um novo cálculo de risco para ver se essa paciente entra em critérios para prevenção ou não, né? Lembrando que, assim, o maior risco para pré-eclâmpsia é estar grávida, né? Então, e quanto mais essa gestação vai evoluindo, esse risco vai aumentando, porque é uma doença da metade para o final da gravidez, né? Então, por mais que ela não tenha indicação de prevenção naquele momento, mas é importante que essa gestante tome cuidado durante toda a gestação, com a sua alimentação e exercício físico. Então, o ponto principal para a prevenção de pré-eclâmpsia é qualidade de vida, né? Então, é ter uma rotina de vida saudável durante a gestação. Eu sempre comento, se você quer escolher um único momento da sua vida para ser saudável, vai ser nos 9 meses de gestação. Nós falamos também sobre o cálcio como suplemento para evitar aí a pré-eclâmpsia. O Ministério da Saúde recomenda que todas as gestantes, independentemente de fatores de risco ou não, que use esse suplemento. A ideia é diminuir em 55% os casos de pré-eclâmpsia no Brasil. Quando a gente fala de prevenção de pré-eclâmpsia, a gente tem que abordar alguns outros, vamos dizer, pontos que de fato vão mudar esse risco, certo? Então, como eu comentei previamente, atividade física regular na gestação e dieta adequada para ter um ganho de peso adequado durante a gestação são fatores extremamente importantes e que não vão prevenir só a pré-eclâmpsia, mas como diabetes gestacional, parto prematuro, enfim, outras complicações. Além disso, né, o ponto-chave é que quando você encontra aquela paciente que de fato tem fator de risco para pré-eclâmpsia, você tem que iniciar o ácido acetil salicílico, que é o AS, antes de 15 semanas de gestação, certo? E aí sim a gente consegue uma redução de 90% dos casos de pré-eclâmpsia antes de 37 semanas de gestação. Ou seja, a gente consegue minimizar os impactos de prematuridade, de natimortalidade, de óbito intraútero, se a gente consegue evitar 90% dos casos dessa pré-eclâmpsia antes de 37 semanas, né? Então, na fase de prematuridade do bebê. O cálcio, ele ainda faz parte das recomendações da OMS, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Rede Brasileira de Estudos de Doença Hipertensiva na Gestação. E aí o Ministério da Saúde colocou como uma orientação, agora, né, atual, de suplementação de cálcio. 1 grama de cálcio, né, por dia para essas pacientes, pensando aí na prevenção da pré-eclâmpsia, né? No entanto, recentemente, vai fazer aí 1 ano, o último congresso de medicina fetal que aconteceu, agora não me lembro certinho, mas se não me engano, em Portugal, foi trazida à tona uma nova revisão da Cochrane, e nessa revisão questionou-se se de fato o cálcio ele tem impacto na prevenção da pré-eclâmpsia, certo? Então, o que eles, nessa meta-análise que eles fizeram, eles entenderam que talvez estudos pequenos, que não seriam reprodutíveis para todas as populações, teriam um benefício, mas os estudos maiores, que teria aí 88% dessa população estudada, não mostrou um benefício tão grande, né? Então, tipo, não fez mal, mas não teve esse impacto positivo que a gente esperaria que tivesse. Mas, de fato,
Isso ainda não mudou na OMS, isso não mudou na Federação de Ginecologia e Obstetrícia ou na Rede Brasileira de Doenças Hipertensivas. Então, o Ministério, ele colocou aí para suplementar o cálcio, mas é importante os outros fatores, né? Então, o ideal, na verdade, é fazer essa busca ativa dessas pacientes que têm fator de risco para pré-eclâmpsia, mudar hábito de vida e começar o AS antes aí de 15, 16 semanas de gestação. Outro tema que chama muita atenção é a síndrome HELP. E ele veio à tona depois que a cantora Lesha perdeu a bebezinha, né, a Sofia, de apenas 3 dias. Ela teve pré-eclâmpsia precoce, ela foi internada, ficou semanas em estado grave, evoluiu para uma síndrome HELP e acabou aí, infelizmente, na morte da bebezinha. A doutora Larissa Zucca também explicou um pouquinho sobre essa condição. A síndrome de HELP é uma das formas de apresentação da pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia ela pode se apresentar sem critérios de gravidade, e quando a pré-eclâmpsia se apresenta com critérios de gravidade, uma das evoluções, vamos dizer assim, que talvez mais temidas, é a síndrome HELP, que é quando as alterações provocadas, né, pela síndrome, elas vão levando a complicações hepáticas, renais, né, e podem levar até aí, por exemplo, a crise convulsiva, que é conhecida como eclâmpsia de fato. Né? Então, às vezes, até as pacientes se confundem. Elas falam, não, eu não tive pré-eclâmpsia porque eu não convulsionei. Não, a eclâmpsia seria quando essa paciente, ela tem a doença hipertensiva e aí ela chega a ponto de ter uma convulsão, certo? Mas a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ela pode, sim, evoluir para uma síndrome HELP, que é tão temida. Infelizmente, o caso dessa artista, né, foi um caso de uma evolução muito rápida e de um início muito precoce. Né? Que é realmente a pré-eclâmpsia mais temida, que foi o que eu comentei com você anteriormente. Então, quanto mais cedo essa pré-eclâmpsia começa, mais grave ela tende a ser, né? Maior comprometimento ela pode trazer para o binômio materno-fetal, né? Resultando aí numa prematuridade extrema, né? Era um bebê de 25 semanas, eu acredito, e que aí a taxa de sobrevida desses bebês acaba sendo realmente diminuída, né? Então, traz um impacto grande. E aí é importante também, eu falo que é muito importante a gente pensar na prevenção da pré-eclâmpsia, né? Não deixar, né, que essas pacientes abram esses quadros de pré-eclâmpsia, porque isso vai refletir na vida dessa mulher para o resto da vida. São pacientes que vão ter mais risco de doenças coronarianas, mais riscos de infarto, mais risco de hipertensão, mais risco de AVC. Então, a pré-eclâmpsia não acaba ali. Né? Nasceu o bebê, a gente fala que é a doença da placenta, né? Porque nasce o bebê, tira a placenta e há uma tendência de normalização dos níveis pressóricos e recuperação. Lógico que depende da gravidade que essa pré-eclâmpsia se apresentou. Mas os impactos não acabam aí, né? Os impactos essa mulher vai carregar para o resto da vida. E, doutor, uma vez que a mulher tem esse diagnóstico, né, até igual o caso da Lesha, que foi muito grave, a mulher ela pode voltar a engravidar ou não é tão indicado? Não está contraindicada a gestação, né? Então, uma paciente que teve pré-eclâmpsia em uma gestação anterior, ela não precisa de fato evitar uma nova gestação, mas ela precisa de um pré-natal adequado, ela precisa de um planejamento pré-concepção, né? E ela precisa entrar de fato com tudo que a gente tiver de profilaxia, né? Então, AS, exercício físico, alimentação adequada, avaliar melhor a história do cálcio, né? E aí definir de fato como vai ser a condução do pré-natal dessa paciente. Por quê? Porque a gente sabe que de cada 5 mulheres que tiveram pré-eclâmpsia numa gestação anterior, uma vai abrir novamente o quadro de pré-eclâmpsia. Certo? Então, 20% de risco maior. Mas isso também depende da gravidade. Então, se ela abriu um quadro muito precoce, a gente já, né, espera que possa ser de novo um quadro mais precoce e mais grave. Então, essa paciente ela precisa de um acompanhamento mais de perto, de um monitoramento mais adequado dessa pressão arterial e fazer a profilaxia de forma correta. 7h28. Obrigado, Gisele, pelas informações. Está então a ginecologista, obstetra, a Larissa Zucca, falando a respeito desses assuntos tão importantes e que, obviamente, chamam a atenção, né, de todos. Conhecimento é sempre bom e eu tenho certeza que você apreciou o que a doutora trouxe de informação. 7h28. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua trazendo mais para você nessa manhã. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. São 7 horas mais 30 minutos, estamos de volta por aqui ao vivo, obrigado pela companhia, pela audiência, vamos juntos trazendo as informações na manhã desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. A segunda reunião ordinária do CIF-FCO, o Conselho Estadual de Investimentos Financeiros, pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, foi realizada semana passada, aprovou 219,7 milhões de reais em 65 cartas consultas para financiamentos nos setores empresarial e rural de Mato Grosso do Sul, com destaque para investimento em irrigação e citricultura. Do total, 198,1 milhões de reais foram destinados ao FCO Rural, distribuídos em 45 projetos, com destaque para investimentos em irrigação, 64,6 milhões, implantação de pomares e citricultura, 59,2 milhões, suinocultura, 17,8 milhões, aquisição de máquinas, 3 milhões e meio, correção de solo, 11 milhões e 400, outros 21 milhões e meio foram aprovados na linha do FCO empresarial, contemplando 20 projetos nas áreas de comércio e serviços, 14 milhões, industrial, 6 milhões e 400 e turismo regional, 1 milhão de reais. Nós podemos destacar a questão de irrigação e a citricultura, que começa a demandar recursos do FCO com projetos robustos e relevantes. E, além disso, temos a grande procura por aquisição de máquinas e correção de solo. Isso é importante, por mais que os juros do FCO hoje sejam considerados mais elevados em relação ao mercado. E é a melhor opção de financiamentos que nós temos no mercado também. A melhor opção em termos de prazo, comentou o secretário Jaime Verruc da Semadesc. Nessa reunião do CIF-FCO, foram 31 cidades contempladas, sendo 15 com financiamentos empresariais: Glória de Dourados, Carapó, Dois Irmãos, Ivinhema, Nova Andradina, Bonita, Mambai, Campo Grande, Dourados, Jardim, Três Lagoas, Sonora, Aparecida do Taboado, Ponta Porã e Aquidauana, e 16 cidades com financiamentos rurais: Bataguaçu, Paraíso das Águas, Laguna Carapã, Bodoquena, Rio Verde de Mato Grosso, Terenos, Corumbá, Hidrolândia, Dourados, Maracaju, Coxim, Vicentina, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Chapadão e Santa Rita. Por exercício de 2025, Mato Grosso do Sul dispõe de 2,7 bilhões de reais em recursos do FCO, divididos em partes iguais entre os segmentos rural e empresarial. No acumulado do ano, o FCO já financiou 406 milhões de reais, sendo 150,2 milhões para empresas e 256,6 milhões para o setor rural. 7h33, Mato Grosso do Sul já registrou 2.515 casos prováveis de dengue, sendo 804 casos confirmados em 2025
Estes dados foram apresentados no boletim referente à 7ª semana epidemiológica divulgado pela SES na última sexta-feira. Segundo o documento, um óbito foi confirmado em decorrência da doença e outros 2 estão em investigação. Nos últimos 14 dias, Japorã e Pedro Gomes registraram incidência média de casos confirmados para a doença. Já o óbito registrado ocorreu no município de Inocência. Ainda conforme o boletim, 126.409 doses do imunizante já foram aplicadas para a idade permitida na população. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 207.796 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre as doses. A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. E a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue dentro desse quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade que podem receber a vacina. Em relação à chikungunya, o estado já registrou 1.468 casos prováveis, sendo 130 confirmados no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Não há óbitos registrados. A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação em caso de sintomas de dengue ou chikungunya. A recomendação é procurar uma unidade de saúde do município. A chikungunya não teve óbito, a dengue, esse ano, um óbito no município de Inocência. E essa semana, precisamente no dia 27 de fevereiro, que é a próxima quinta-feira, o Comitê de Combate ao Aedes aegypti se reúne em Três Lagoas mais uma vez para debater o assunto, né? O que vem sendo feito, qual é a metodologia aplicada, como vem sendo o trabalho, os casos, tudo isso eles irão debater nessa segunda reunião, que é mensal, né? A segunda reunião aconteceu em janeiro, essa agora de fevereiro vai acontecer na próxima quinta-feira na sede do Sindicato dos Servidores Públicos do município, onde está aberto para todo mundo poder acompanhar a partir das 8 horas da manhã. Começa ali a reunião e quem quiser participar, prestigiar, quiser palpitar também, tem espaço para as pessoas darem sua opinião, que é sempre bem-vinda, né? Opiniões importantes para que juntos eles possam enfrentar o Aedes aegypti e combater os focos, né? Principalmente desse mosquitinho complicado que vem realmente deixando muitas pessoas doentes e, infelizmente, já tirou a vida de muitas pessoas nos últimos anos, né? Infelizmente, é uma doença séria, com a dengue tipo 3 circulando já em Três Lagoas. É um problema maior ainda, né? Já que muitas pessoas estão suscetíveis. Mas estão trabalhando bastante para minimizar os efeitos do Aedes aegypti, que é muito diferente do combate que é feito hoje de 20 anos atrás, né? Onde se falava mais de dengue, onde não se tinha tantas ações contundentes, onde não se tinha vacina, onde os casos corriam solto e, infelizmente, muitas pessoas perdiam vida, né? Hoje a coisa é um pouco diferente, porque estão estudando várias vias para poder encontrar aí uma forma da dengue não avançar tanto, né? E não fazer tantas vítimas assim. 7h36, em homenagem à jornalista Vanessa Ricarte, a deputada federal Camila Jara, do PTMS, apresentou um projeto de lei que pretende alterar a Lei Maria da Penha e, entre outras medidas, responsabilizar agentes de segurança pública em casos de falha policial. Vítima de feminicídio, Vanessa foi morta no último dia 13, após ser assassinada a facadas pelo ex-noivo, o feminicida Caio Nascimento, de 35 anos. A jornalista dá nome ao projeto de lei que propõe o afastamento compulsório do agressor, caso esse não cumpra as ordens de afastamento do lar. Outro ponto destacado pela lei é que os agentes de segurança pública envolvidos em casos como os de Vanessa sejam afastados de seus cargos diante de comprovada falha policial. Segundo a proposta, casos assim devem ser notificadas ao Ministério Público e à Defensoria Pública em até 24 horas, sob responsabilização administrativa penal e a indenização à vítima, os seus familiares. O texto propõe que os agressores sejam notificados imediatamente sobre as medidas protetivas com os de força policial, se necessário, bem como impõe a obrigatoriedade da concessão de medidas protetivas de urgência quando o agressor já tiver histórico de violência ou sido alvo de medidas protetivas anteriores. Então, um trabalho que vem sendo feito por parte dos políticos com mandato e por parte da sociedade, né? Da população que está de olho nessa situação e para as mudanças que devem acontecer depois do feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte.
Infelizmente, ela é mais um caso. Aliás, outros casos já aconteceram, né, de feminicídio aqui no Mato Grosso do Sul. Inclusive, esse final de semana, na sexta-feira, tivemos uma moça de 26 anos em Água Clara, também sendo morta pelo ex-companheiro. E aí é um problema sério que a gente vê. Essas medidas protetivas, elas precisam funcionar, e um banco de dados com os agressores. Se bem que quando a pessoa ela quer tirar a vida de outra, é complicado, né? É difícil ele não cometer, por mais que tenha a medida protetiva. Agora, quem sabe do relacionamento que vive é a pessoa que está junto. É a mulher que conhece o companheiro, que conhece o namorado, sabe se ele é agressivo, sabe se não é. Para começar, a primeira coisa, tem que ter um banco de dados. Se a pessoa teve algum caso de violência doméstica na sua vida, em outro relacionamento, e essa pessoa, essa mulher, foi lá na delegacia e registrou um boletim de ocorrência, e medida protetiva foi expedida, aquela coisa toda, né? Tem que ter um banco de dados. O nome da cara da pessoa, o CPF da pessoa tem que estar lá estampado. Primeira coisa, né? Segunda coisa é, obviamente, essa medida protetiva funcionar. Alguma coisa ser feita para que esses casos não voltem a acontecer, né? Pelo menos eu acredito que a maioria desses homens, eles têm um pouco de entendimento e discernimento da coisa. Quando a medida protetiva foi expedida, que a polícia teria que ir lá e levar essa intimação para a pessoa sair da casa e ficar longe dessa mulher, deveria funcionar, né, de fato. Agora, infelizmente, é uma condição bastante complicada e está todo mundo indo para cima para tentar mudar e virar esse jogo em relação a esses casos de agressão contra a mulher. 7h40. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações nessa manhã. Fique por aí, voltamos já já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h43, 7h43, estamos de volta por aqui. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, informa que o balneário municipal segue aberto ao público, tá? Sendo uma opção de lazer para este fim de semana que passou, para o carnaval que está chegando. Só que tem reforma e essas reformas
que estão acontecendo para ampliação, que estão em andamento. Algumas áreas permanecem interditadas, incluindo a Marina. As intervenções no curso fazem parte de um projeto de requalificação do espaço, visando oferecer mais conforto, segurança e infraestrutura para os visitantes. As obras contemplam melhorias com previsão de conclusão para junho desse ano. A prefeitura está dizendo que as pessoas respeitem as áreas isoladas por questões de segurança e pede a compreensão de todos para que o espaço possa ser utilizado de forma responsável, tá? Então tá calor, tá quente, o carnaval vem aí, o pessoal quer curtir, quer se divertir, o balneário é uma opção, mas fique atento porque não está tudo liberado, tem obras acontecendo e aí a partir de junho vai ficar legal demais o balneário, entregue 100% para a população se divertir à vontade, tá bom? 7h44, vamos trazer a Gisele com mais informações dentro do nosso Difusora Notícias de hoje. Ela bateu um papo com a nutricionista Maria Fernanda. A gente vai acompanhar os detalhes dessa informação. A partir de agora, são 7h44. Quando o assunto é alimentação, a gente sabe que existe um leque gigantesco. Existem paladares diferentes, preferências, mas quando o assunto é alimentação saudável, a gente tem algo bem específico que é a importância de comer bem. E sobre esse assunto, eu falei com a nutricionista Maria Fernanda Cristófoli. Ela vai explicar um pouquinho sobre essa importância de ter o alimento como um grande aliado para a saúde. Confira. Atualmente, a gente está vivendo num cenário que as pessoas têm se preocupado cada vez mais com a alimentação saudável. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque é uma questão de plantar agora para colher um futuro promissor. Por quê? A alimentação saudável é algo que a gente tem que ter em mente a partir do momento que a gente está tendo tantos índices de obesidade no Brasil. Virou praticamente uma pandemia de tanta gente obesa que a gente vê nesse mundo, né? Então, é interessante a gente ter uma alimentação saudável para a gente, lá na frente, ter uma qualidade de vida. Uma vida mais leve, mais tranquila, sem tantos remédios, que é o que a gente está vendo ultimamente, né? E a gente observa a questão da obesidade, né, que começa desde a infância. Muita criança já obesa, se alimentando mal. E isso é um grande problema, né, porque lá na frente a conta chega. Sim, a conta chega. E é muito interessante essa questão das crianças, por quê? Porque o difícil da nutrição é trabalhar com os pais, não é nem trabalhar com as crianças. E a gente vai conversar, mas eu dei e não morreu. Mas agora você vai ver lá na frente, a criança que foi uma criança, agora está uma adulta, tá tomando remédio para diabetes, entendeu? Tá tomando remédio para colesterol. Então, tipo assim, tá tudo bem. Sim, a pessoa realmente não morreu, né? Só que ela tá cheia de comorbidades que as pessoas acabam se tornando normal. Ela tem diabetes. Ela tem colesterol. E as pessoas não estão dando a devida importância para isso. Entende? Eu acho que é um assunto um pouco mais profundo, assim, não é só ter diabetes. Poxa, da diabetes a gente pode desenvolver outras coisas, pode chegar a amputar membro, então não é só ter uma diabetes, entende? O colesterol, a questão da artéria, muda todo o processo do coração, então é muito além disso. E Maria Fernanda, a gente observa que algumas pessoas têm uma aversão. Falou que dieta, eu não vou comer o que eu gosto, então eu nem vou procurar me alimentar bem, que eu vou me privar de tudo. Mas não é bem assim, né? Comer bem é bom. Sim, as pessoas chegam aqui no meu consultório e falam, mas eu não vou ficar sem. Mas não é ficar sem. A gente saber encaixar na rotina, entendeu? Eu já atendi pessoas que queria comer um pãozinho no café da manhã. E tá tudo bem, é super saudável. A gente não precisa cortar, a gente precisa acrescentar. A minha nutrição é sempre assim, acrescentar algo para reduzir danos. Então, carboidrato sempre acompanhado de proteína. Então, a alimentação saudável não precisa ser algo difícil, algo pesado. A alimentação saudável tem que ser algo leve pra gente manter pro resto da vida. Não é assim, vou fazer dieta, vou emagrecer e depois eu vou voltar a comer, porque a gente vai ter o famoso reganho, né? Então a gente tem que aprender a comer para trazer para nossa realidade. Se a gente tem aquela noção, hoje eu vou sair, então eu vou exagerar, vou chutar o balde, vou enfiar o pé na jaca, não é assim, porque a gente não tá sendo saudável. Se o saudável não tiver momentos de prazer, não tem como dar continuidade.
É aquela famosa frase do equilíbrio, né? Às vezes, assim, você vai comer um docinho, né? Igual a gente acabou de falar, não é privar, mas ter o equilíbrio. E não comer como se não houvesse amanhã, né, Maria Fernanda? Sim, isso mesmo, não descontar as emoções também, porque às vezes a gente vê a comida como um afago. Então, o dia tá difícil, mas eu mereço tal coisa. Mas você merece outras coisas também, você merece um banho relaxante, você merece ler um livro, ter um momento pra você. Então a gente tem que mudar toda essa questão, porque desde pequeno, né, a criança chora, o que que a mãe dá? O seio, né? Então, a gente vê essa questão mesmo desde lá de trás, que a gente tem que ter esse equilíbrio que você falou. Essa questão de saber dosar a quantidade, não exagerar de uma vez, não vou comer mais mesmo. Não, porque vamos comer todo dia um pouquinho pra gente ter sempre esse momento. E Maria Fernanda, outra questão que preocupa são os ultraprocessados. Inclusive, o governo federal ele quer diminuir ainda mais, né, os ultraprocessados na merenda escolar. Explica um pouquinho o que são esses ultraprocessados ou os principais e por que eles fazem tão mal à saúde. A gente tem classificações de alimentos. A gente tem o alimento in natura, o alimento processado e o alimento ultraprocessado. Se o alimento passa pela indústria, ele é um alimento processado. Então, o arroz em si é um processado. O problema está nos ultraprocessados. Por quê? Adição de açúcar, sal e gordura. Sal, hipertensão, açúcar, diabetes e gordura, colesterol. Então, a gente tem o combo ruim, entendeu? Então, esse que é o problema. E essas gorduras são gorduras que normalmente são saturadas, então aumentam o colesterol. Então, não é muito benéfico para a saúde. E essa intenção de reduzir é principalmente pela criança, para lá na frente não ter algum problema mais específico. Os ultraprocessados a gente tem que ter muito cuidado, sim. Um exemplo, alimento in natura, abacaxi. Alimento processado, abacaxi em calda. Alimento ultraprocessado, suco em pó. A última coisa que tem ali é abacaxi. Entendeu? Então a gente tem que ter essa cautela, esse olhar um pouco mais crítico, senão a alimentação vai decair. E tem a questão também dos alimentos diet, light, que muita gente acredita que consumindo eles está fazendo uma grande escolha, mas não é bem isso, né? Por isso a importância de consultar um profissional para aprender a ler rótulos, né? Isso, a leitura de rótulos é essencial, assim, a gente tinha que vir com um manualzinho, sabe? Por quê? Na leitura de rótulos, ele vai falar tudo. Vai falar qual alimento tem mais quantidade, qual alimento a gente conhece ou não conhece. Caso não conheça, é melhor a gente evitar. Tem cada nome lá no meio que a gente acha até estranho, né? Então, quando tem essas coisas estranhas, é melhor a gente não ir. E essa questão de saber a informação nutricional também, porque muitas pessoas não conhecem. Açúcar adicionado, mas eu tenho diabetes, glicose, entende? Fica um pouco perdido o assunto. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento, seria interessante, sim. E sobre o alimento diet e light, é a verdadeira furada. O light até que não. Por quê? Qual que é a diferença entre light e diet? O light, ele tem redução de, no mínimo, 25% de algum ingrediente. Seja gordura, seja açúcar, seja sal. Então, alimento light. O diet é a retirada de um alimento. Só que toda vez que você retira, você tem que substituir por outra coisa. O diet vem do dietético. Então, o açúcar, por exemplo, do chocolate diet é retirado, mas precisa ser acrescentado alguma coisa para dar aquele aspecto. Então, normalmente eles acrescentam gordura. Então, a questão calórica acaba sendo a mesma. Só vai ser pensado, ou seja, dietético pensado para alguém especial. E serve também para o refrigerante, né? A gente sabe que o brasileiro ama um refrigerante. E agora com essa questão do zero, né? O consumo excessivo do refrigerante zero também pode ser ruim? Sim, sim. Eu tava vendo umas notícias que tá falando que ultimamente tá vendendo mais refri zero do que o refri tradicional. Assim, tudo depende na nutrição. A caloria, realmente a gente vai ter uma redução. Então a gente não vai, teoricamente, engordar com aquele refrigerante. Mas e os aditivos que tem nele? E a gente tem que, igual eu falei, um olhar um pouco mais profundo, porque os aditivos vão mexer em toda a questão hormonal, hormônio desregulado vai aumentar a questão da fome, então no final das contas vai trocar 6 por meia dúzia, entende? Então é importante sim a gente manter o mais saudável possível, evitar o refrigerante, se não tô falando para tirar da alimentação,
Só tô falando para reduzir, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, tem que tirar e a pessoa já vai com essa noção de tirar e aí não consegue. Então vamos reduzir. Se toma 5 vezes na semana, passa a tomar 3, depois reduz para 2. Vai aos poucos, não precisa ser nada abrupto, senão não vai ter constância. E Maria Fernanda, uma questão também que as mães enfrentam no dia a dia é a questão da lancheira. Levar o lanchinho para o filho, algumas escolas, né, há essa necessidade de mandar o alimento. E é claro que aquilo que está na caixinha, no pacotinho, é muito mais prático, né? Isso também deve ser pensado. A mãe precisa ter um olhar mais atento em relação a isso. Sim, é o famoso descasque mais, desembale menos, né? Então, assim, eu concordo, a rotina é muito corrida, não tenho o direito de cobrar uma mãe a respeito da alimentação, mas eu posso dar dicas. O que eu indicaria? Sempre colocar fruta, porque o trabalho para descascar uma banana é o mesmo de abrir um pacote de bolacha. Entende? Então a gente tem que ter esse olhar, sim. Eu sei que lá na escola nem todo mundo pensa desse jeito. Às vezes a criança vai deixar o lanche dela para comer o do amiguinho. Então, a gente pode mandar opções dos dois. Não é só comer ultraprocessado, pode comer também a banana e 2 bolachinhas, entendeu? Para ela ir acostumando com aquela rotina, não ser nada imposto para ela. E eu já vi mães que mandam, tipo assim, tomatinho cereja e os filhos adoram, entendeu? Então vai muito do paladar do filho e também ser criativo na cozinha. Fazer receitinhas, bolinho de aveia com banana. E para a gente concluir, quais dicas você daria, num contexto geral, para quem quer virar a chave? Né? Aquelas pessoas que têm a consciência, que não estão se alimentando bem, não praticam exercício físico, mas querem mudar e têm aquela dificuldade. Quais as dicas você daria? Primeiro de tudo, eu falaria para a pessoa não se cobrar tanto, porque o maior erro é se cobrar demais. E aí não dá certo. Então, se a pessoa é uma pessoa sedentária, começa pelo menos uma caminhada, porque às vezes as pessoas tentam ir direto para musculação 6 vezes na semana e não dá certo, gente. Se você não estava acostumado, aí o corpo começa a sentir, aí vai desanimando. Então, como que a gente faz? Vai aos poucos, entendeu? Começa a acrescentar uma verdura no prato, se já não tinha, já vai ter. Ao invés de comer um ultraprocessado, uma bolacha, leva uma banana, já vai ter uma fruta. Aos pouquinhos, essas pequenas diferenças, essas pequenas mudanças fazem grande diferença, entende? Então, assim, ir aos pouquinhos. Então, começar a ingerir mais água, acrescentar uma verdura no prato, praticar uma atividade física que seja do seu gosto. Essas seriam as minhas orientações, assim, ser bem leve, porque a alimentação tem que ser leve. Já é tão pesada a vida, quem dirá a alimentação, né? E consultar um profissional é muito importante, né, Maria Fernanda? Principalmente pelas porções. Porque a gente fala, comer uma banana, mas não são 5 bananas de uma vez, né? Isso mesmo, você entrou numa questão muito legal, porque as pessoas com diabetes sempre falam assim, mas banana eu não posso. Mas como assim você não pode uma banana, mas pode comer uma bolacha integral? Entendeu? Então, tudo varia, tudo depende da quantidade. E essa é a importância de consultar uma nutricionista. Não tô puxando sardinha pro meu lado, mas a gente consegue trazer para a rotina essas necessidades do dia a dia, né? Então, se a pessoa tem, sim, essa vontade de comer o pãozinho, quando você consulta uma nutricionista, por exemplo, você é diabético e consulta uma nutricionista, você consegue comer o seu pãozinho e uma proteína sem ter o pico glicêmico. Eu tenho colesterol alto. Tudo bem, então vamos parar de usar tal coisa, substituir por outra. Sem precisar ser uma mudança muito forte, senão a pessoa vai sentir e não vai conseguir manter. Então ficam aí essas dicas. Comer bem é algo importantíssimo e que vai refletir na sua vida como um todo, e principalmente no futuro. Se é a criança que está se alimentando mal, futuramente os riscos são muito maiores de desenvolver doenças. Se é o adulto que quer mudar e virar a chave, nunca é tarde. Então vamos nos atentar para se alimentar bem com o principal foco, que é ter boa qualidade de vida. 7h57, obrigado Gisele pelas informações, é isso, né? Cuidar da saúde é sempre importante. Bom, vamos em frente com uma última notícia. A cidade de Inocência passando por uma transformação sem precedentes, com investimento de 4 bilhões, 600 milhões de dólares, o que dá 25 bilhões, 100 milhões de reais, da multinacional chilena Arauco. A pacata cidade de 8.400 habitantes já viu sua população saltar para 13 mil moradores e deve atingir cerca de 32 mil circulando nos próximos anos. Com previsão de operação para o segundo semestre de 2027, a fábrica promete transformar a cidade em um polo econômico.
A previsão é de que o projeto Sucurius gere 14 mil empregos no pico das obras, trazendo um boom econômico e alterando radicalmente o perfil da região. No entanto, enquanto se prepara para essa nova realidade, a cidade ainda sofre com serviços de telefonia e internet extremamente deficientes, o que levou o Ministério Público Estadual a entrar com uma ação civil pública contra as operadoras. Com o crescimento acelerado e a chegada de novos trabalhadores, a demanda por serviços de qualidade em telefonia e internet é cada vez maior. No entanto, a realidade em Inocência é de interrupções constantes no sinal de voz e uma internet móvel de baixa qualidade que prejudica tanto o cotidiano da população quanto setores essenciais como saúde, segurança e educação. O Ministério Público apontou que as operadoras Claro, Oi, Vivo e TIM não oferecem um serviço adequado aos consumidores. Relatórios indicam falhas constantes no sinal, dificuldades de conexão com a internet e até mesmo a remoção de infraestrutura sem aviso prévio, como ocorreu com a Vivo em 2019, quando a empresa removeu uma ERB, uma estação rádio base no distrito de São Pedro, sem comunicar os usuários. Setores sensíveis como segurança pública são diretamente afetados. A Polícia Civil relatou dificuldades em consultas de placas de veículos e registros de ocorrências devido à lentidão e quedas constantes no sinal. O batalhão da Polícia Militar também recebe queixas frequentes de munícipes sobre a impossibilidade de acionar o 190. Na saúde, o Hospital Municipal enfrenta dificuldades na comunicação entre médicos e pacientes. No setor da educação, durante a pandemia, a situação se agravou. A Escola Municipal Cirilo Anoena relatou que os alunos da zona rural foram prejudicados por não conseguirem acessar conteúdo online. E também, diante dessa realidade, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul entrou com uma ação contra as operadoras Claro, Oi, Vivo e TIM, exigindo melhorias na infraestrutura e um serviço condizente com as necessidades da população. A ação destaca que, mesmo sem compromissos formais com a Anatel para ampliação do serviço, as operadoras continuam comercializando planos sem oferecer a qualidade esperada. Uma audiência de saneamento em cooperação entre as empresas de telefonia foi marcada para junho deste ano, no Fórum de Inocência, para discutir o problema e cobrar providências. O MP argumenta que a expansão da cidade torna urgente a adoção de medidas para evitar um colapso nos serviços de comunicação, já que a previsão de crescimento populacional é expressiva. Bom, a gente esteve lá na inauguração da Casa Arauco, caos, viu? Para conseguir conectar. Eu tenho duas operadoras, as duas horríveis, sem condições de você conseguir, no mínimo, ter uma internet decente, né? Horrível. Sem falar que até funcionamento do telefone para ligação também complicado. Enfim, é o que os moradores de Inocência estão passando. Agora, né, tem que ter planejamento. E esses investimentos por parte dessas operadoras, eles são muito ruins. Então, se não sentar ninguém do município junto aos gestores dessas operadoras para conversar, para mostrar, para olhar que a cidade vai saltar de 8 mil moradores para 30 mil moradores em pouco tempo e que a infraestrutura hoje, que já é ruim, vai ficar mais precária ainda, eles não vão investir. E, obviamente, o problema é que eles comercializam, né? Uma coisa, só que não dão conta de entregar. E aí que o MP entrou na parada para que eles façam alguma coisa em relação a isso e não deixem, nos dias de hoje, onde todo mundo é escravo da tecnologia, da internet, né? Seja lá o que faça, é bastante complicado. 8h01 para a gente finalizar o programa de hoje. Obrigado pela companhia. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Ótimo dia para você. Amanhã, 7 da manhã, a gente se encontra. O Gil tá chegando com o de casa. Um abraço, boa semana e até mais.